Alguém lê um trecho do Evangelho pra gente, por favor? Vamos lá. Irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem assim? Eu vos digo: se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino do céu. Tá bom? Ótimo. E o Evangelho nos trazendo a orientação para uma vida feliz, a orientação para a superação dos nossos problemas, que é amar. Amar a todos indistintamente, amar inclusive aos nossos inimigos. Então aqui nos encontramos para mais uma noite de estudos. Em primeiro lugar, agradecendo imensamente a presença, a companhia de cada um de vocês. Pois sem vocês esse nosso estudo não seria factível, não seria possível. Mas graças à presença de todos, compartilhamos vivências, experiências, pontos de vista, sempre lastreados na ótica da doutrina espírita, e com isso todos engrandecemos, podemos servir mais intensamente e com isso sermos mais úteis e amarmos indistintamente. Agradecendo também aos espíritos amigos que tocam a nós, estão em estudo, estão em revisão de conceitos, àqueles que velam e zelam pela segurança de nossos lares, aos que nos reabastecem com fluidos da espiritualidade e a Jesus, claro, pelo seu evangelho de luz, de amor e de paz. Então, assim juntos, vamos acompanhando a Val na nossa prece de início. Amado Mestre Jesus, agradecidos que estamos por mais uma vez estarmos aqui reunidos em seu nome para nosso estudo, pedimos que tudo que nós possamos estudar e falar hoje, que possa calar fundo em nosso coração, que nós possamos usá-la no nosso dia a dia, na nossa evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Todos bem, todos tranquilos? Então lembrando, né? Boa noite, tudo bem, Vera? No livro do Memórias, Boa né? noite, Do pessoas. Suicida. Boa noite. Nós estamos acompanhando ali o trabalho da espiritualidade para readequar, né? Através de sugestões, através de ações também, a vida da filha do Jerônimo, né? Da Margaridinha, da filha que ele mais amava, né? A mais jovem. Como ela estava propensa, ela estava buscando sair da vida que vinha levando, que não tinha nada a ver com a encarnação em que ela estava. Então, realmente, ela está ali querendo sair. Os espíritos sempre estão a par das nossas necessidades, sempre nos acompanham, os espíritos superiores, né? Sempre nos acompanham, sempre nos assessoram e sempre buscam caminhos melhores para nós. Então, juntou a vontade da Margarida mudar e a oportunidade dos espíritos, já que a Margarida quer mudar, fica mais fácil para os espíritos atuarem. É o que temos lá no Evangelho, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Então a Margaridinha se ajudou, porque ela realmente estava determinada em mudar o rumo que a vida vinha levando, a vida física. E os espíritos já vinham estudando como fazer. Teve ali vamos falar assim, a coincidência, né? Que é o momento oportuno para promover as mudanças. Então fizeram com que a Margarida ela tivesse um problema onde ela estava, então ela entrou ali no estado de choque. Todos saíram correndo, chamaram a ambulância, ela foi para o hospital, no hospital ela está em coma,
E em coma, ela está agora desdobrada no plano espiritual, onde ela está sendo orientada. Então, durante 6 dias ali, ela vai continuar em coma, enquanto em espírito, desdobrada do corpo físico, ela está no plano espiritual sendo orientada, né, revendo ali as situações e planejando situações novas, né, junto aos espíritos superiores. Quando ela despertar, não vai lembrar praticamente de nada, mas a vida já vai começar a caminhar de forma diferente. Mas lembrando, ela se colocou à disposição. Então, já que ela quer, os espíritos têm mais oportunidade para atuar. Mas fiquem tranquilos, tá? Não é porque a gente quer ganhar na Mega Sena que nós vamos ganhar. Podem ficar sossegados, tá? Não é bem assim, né? Nem tudo que nós queremos é oportuno. Quem lê para nós? Só falta você me dizer que não existe Papai Noel. É claro que existe. Se ó, Ainda bem. veja, se o pessoal acredita, se tem gente que acredita que a vacina não tem utilidade, que a Terra é plana, acreditar em Papai Noel é a melhor coisa do mundo, pô. Né? Concorda? Então eu vou mandar minha cartinha. Dirlene, você lê para nós, Dirlene, por favor? Leio sim. Durante os 6 dias em que a hospedamos na mansão de repouso do mencionado posto, longas conversações estabeleci com ela, já que sobre a solução para esse drama imenso, fui indicado como conselheiro e agente hierárquico dos verdadeiros guias que trabalham a prol da regeneração da penitente. Ali albergada, era encaminhada a certo gabinete apropriado ao gênero de confabulações que convinha promover, espécie de parlatório em que ondas magnéticas de excelência capital favoreciam a retenção de minhas palavras em sua consciência, agindo fielmente sobre sua memória, e assim levando-a a colecionar, nas camadas caprichosas da subconsciência, todas as recomendações que eu lhe fazia e que lhe convinha recordar quando desperta, na ocasião oportuna para a execução, o que, com efeito, veio a fazer mais tarde, sem perceber, no entanto, que apenas cumpria as recomendações que haviam sido aconselhadas ao seu espírito durante a letargia em que estivera mergulhado no corpo material, pois, ao despertar, esquecera tudo, como era natural. Só um pouquinho, peraí. O Wagner está pedindo aqui o link aqui. Então a gente vê, né, que a equipe espiritual está sempre nos acompanhando, está sempre buscando, né, nos inspirar e também agir, né, de forma que a gente vá mais para frente. Né? Claro, para isso precisamos estar aptos não, perdão, precisamos estar disponíveis, ou seja, precisamos querer efetivamente a mudança. Porque lembremos, né, os espíritos... Boa noite. Os espíritos, né, não violam o nosso livre-arbítrio. Né, não violam o nosso livre-arbítrio. Então respeitam o nosso livre-arbítrio. Se eu não quero, os espíritos vão continuar me inspirando. Mas eles vão ter menor oportunidade para me auxiliar, porque eu não quero. Né? Então o espírito superior não violenta o livre-arbítrio de ninguém. Ok? Como a Margarida queria, então você vê que está tudo rolando. Claro, no momento oportuno, né? Não é no momento que a gente quer, é no momento oportuno, em que tudo caminha para dar certo. E ele fala que estava gravado lá, né, na consciência dela, Ou né? seja, Isso ficou lá e ela muito do que nós vivenciamos, né, em desdobramento, geralmente a gente não lembra, mas algumas coisas ficam registradas na nossa mente como atitudes a tomar. Porque ali nós conversamos, ali nós fomos esclarecidos, ali no plano espiritual nós somos orientados. Então quando a gente desperta, apesar de não muitos, a grande maioria, não lembrar da conversa, não lembrar disso, não lembrar daquilo,
tem uma sensação de que, olha, vou começar agora a caminhar de forma diferente. Né? Que é tudo com que objetivo? Quando a gente lê lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre os espíritos guardiães, mentores, anjos da guarda, espíritos protetores. Se nós nos lembrássemos do que os espíritos superiores nos orientam, nós não agiríamos pelo nosso livre-arbítrio. Né? Por quê? Nós tranquilamente saberíamos, bom, se o espírito superior está me orientando, é para cá que eu vou. Né? Apesar que Jesus nos orienta, né, no seu evangelho faz 2000 anos e a gente ainda reluta em aceitar as orientações de Jesus. Né? Mas se o nosso mentor ali aparecesse e falasse, olha, vai por aqui porque é melhor, ele não estaria respeitando o nosso livre-arbítrio, nós acabaríamos agindo por saber, olha, já que o mentor falou, é melhor fazer o que ele falou, porque sozinho eu faço besteira. Né? Ou seja, com isso a gente não estaria exercendo o livre-arbítrio. Por isso que ela vai acordar com sensação que a vida vai mudar e vai começar a mudar, mas tudo isso foi orientado no plano espiritual. Seria mais cômodo, né, para nós, se a gente fosse disso, né? E o aí, principal... E a culpa, não deu certo, mas foi A ele culpa é que do falou. espírito, é claro. Nós somos craques nisso, né? Como a criança. A criança pega, né? Tá lá, pega o copo com a mão, o copo cai, quebra o copo. A mãe, o pai fala, Mas pô, meu foi filho, o que é isso? Não fui eu, foi meu braço. Não fui eu, foi minha mão. A criança é craque em fazer isso. E cresce fazendo a mesma coisa, né? Ah, mas quem me induziu foi o outro. Quem falou para eu fazer foi o outro. Eu, por mim, eu não faria. Mas, como o outro falou, eu achei que, né, o outro sabia o que estava fazendo. Vamos lá? E pior ainda, ele também fez, né? Ele não se, ele se defende acusando o outro, ele também fez. Sempre, né? Vamos lá? Exortei Margarida, em primeiro lugar, à prece. Fila orar, o que fez banhada em lágrimas. Dei-lhe a conhecer o recurso salvador da oração, como luz redentora capaz de arrancá-la das trevas em que se confundia, para guiá-la a paragens reabilitadoras. Ministrei-lhe tanto quanto me permitiam a exiguidade do tempo de que dispunha, e bem assim a circunstância incomum que me fora preciso provocar. Rudimentos de educação moral religiosa, e ela que jamais a recebera, falando dos deveres impostos pelo Criador Supremo em suas leis, recordando ainda que no amor do divino crucificado encontraria ela fortaleza de ânimo a fim de remover as montanhas das iniquidades que a vinham escravizando a inferioridade, assim como bálsamos bastante eficazes para lenificar o fel que infelicitava sua vida. Infundir-lhes esperanças, novo ânimo, coragem para uma segunda etapa que se fazia míster em seu destino. Confiança no amigo celeste que estendia a mão compassiva e protetora aos pecadores, amparando-os na renovação de si mesmos. E convencia de que, se como mulher fora desgraçada, no entanto sua alma encerrava valores cuja origem divina da sua força de vontade exigia, que sua força de vontade exigia ações nobres e heróicas, capaz de promoverem sua reabilitação perante sua própria consciência. E no E no, e no conceito de que si mesmo extraiu estrigas de luz para nos dar a vida. Fiel às observações que do templo recebia por via telepática, acho que é separado isso aqui, né? Sim. Fiel às observações que do templo recebia por via telepática, concitei-a a envidar esforços para afastar-se do porto, mesmo de Portugal. Continuar no berço natal seria impossibilitar a reação da vontade para a consecução da emenda, quando ela necessitava até mesmo esquecer de que um dia vivera no cais da Ribeira. Criasse, como esforço heróico da boa vontade, um abismo entre si própria e o passado nefasto.
a fim de iniciar nova fase de vida. Era imprescindível que confiasse em si mesma, julgando-se boa e forte, para vencer na peleja contra a adversidade, porque o céu enviaria ensejos propícios na renovação. O Brasil era a terra hospitaleira, amiga dos desgraçados, enquanto seus portos, como o coração de seus filhos, eram generosos bastantes para acolhê-la, sem cogitar de particularidades pretéritas. Que preferisse o exílio em solo brasileiro, porque tal exílio converter-se-ia mais tarde em mansão confortadora. Ainda porque o espírito é cidadão universal, e sua verdadeira pátria é o infinito, o que o levará a entender que onde quer que se encontre, o homem estará sempre em sua pátria, a qual deve sempre amar e servir, honrando-a e engrandecendo-a. Para os altos destinos morais. Esquecesse o passado, e com a alma e coração voltados para o eterno compassivo, esperasse a ação do tempo, as dádivas do futuro, a solicitude celeste não a deixaria órfã na experiência para a regeneração. E aí vamos observar, a cada nova reencarnação que nós temos, todos nós, sem exceção, né? A cada nova reencarnação, primeiro, nós reencarnamos com o esquecimento do que fizemos no passado, né? Então, reencarnamos efetivamente para uma nova vida. Muitas vezes reencarnamos em locais distantes da onde estávamos nas reencarnações anteriores, né? Às vezes com grupos diferentes de pessoas. Então, se a gente vê, a cada reencarnação esse processo ocorre para que a gente para que nós, não nos lembrando do que fizemos e também não nos lembrando do que foi feito a nós, né, a gente não vai ter ressalvas contra alguém e nem alguém vai ter ressalvas contra a gente, né, porque não vai lembrar os motivos. Então veja, está demonstrando aqui que numa mesma encarnação o espírito encarnado pode agir da mesma forma, pode dar uma guinada na sua vida, pode fazer uma mudança na sua vida, né, mudar de lugar, né, adentrar agora novos locais, outro tipo de comportamento e com isso iniciar uma vida diferente, né? Isso prejudica o seu passado? De forma nenhuma, porque é o espírito buscando a sua melhora. Tudo bem, ainda por estarmos em provas e expiações, nós costumamos, a maioria de nós, não todos, mas espezinhar no outro que cometeu algum ato que a sociedade concebe como errado, desequilibrado. Então a pessoa tem que mudar e mudar mesmo, né? Porque se encontrar alguém que se lembra, vai começar aquela perturbação. Mas é possível. Então você vê os espíritos aqui, né, trabalharam para que a Margaridinha, vamos agora dar uma guinada na sua vida. Você vai sair de Portugal, você vai sair da região que você vivia e vai prosseguir a sua vida em outro local. A grosso modo, ela está iniciando uma nova existência, como a gente inicia cada nova reencarnação. Olha que bacana, né? Como numa mesma existência o espírito pode dar uma guinada total. Claro, não estava previsto nesta, pelo menos aquele que conta a história, na reencarnação que ela estava, dela passar por tudo isso. Não estava previsto, ela resolveria isso em outras situações, né? Não naquela reencarnação, mas o suicídio, né, do pai promoveu, né, a lembrança do passado e a volta de um monte de coisas, né? Mas como ela quer mudar, então a mudança vem. E é curioso isso que ele fala, assim, que o Brasil, ainda hoje, né, é um país que recebe todo mundo de todo lugar, né? Sim. E a gente, quando eu penso isso também, assim, claro que é com a nossa reencarnação, mas nós não, a gente também exerce muito preconceito em relação ao imigrante, né? Claro. Até hoje, muitos países têm isso, né? Assim, A xenofobia é muito e comum. aqui mesmo a gente, sim, muito comum, muito.
Você ia falar, mesmo aqui a gente... Mesmo aqui, que o Brasil não tem muitas restrições, né, para o imigrante. O Brasil recebe imigrantes de todo lugar do mundo, né? Mesmo aqui também, muitas pessoas têm esse preconceito, né? Sim, a xenofobia é muito comum, sim, 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 sem dúvida, É, sem dúvida. No, aqui um É, pouco viu, menos, Marcão? mas existe. Oi? sim. Oi, Marli, Então, você ia falar? Diga. voltando lá é, sim, voltando assim no que nós lemos aqui, né? Que a espiritualidade, ela trabalha com a gente, não é tudo assim certinho, né? Você viu como a Margaridinha, ela não precisaria passar tudo que ela passou, Sim, mas devido a esse acidente com o pai, né? Vamos dizer, acidentes assim, mas então a espiritualidade trabalha com a gente de uma certa forma tão certinha, né? Que não para que é dê assim, certo, né? ó, está programado, como você disse, o nosso mentor programa a nossa existência, tal, de uma certa forma, né? Então, ele programou a dela, mas pelo que houve com o pai, isso se modificou de uma certa Interferiu, forma né? Mudou para tudo, né? ajudá-la, né? Sim. Então, já que modificou e Isso ela mudou quer sair tudo. disso, Então, vamos trabalhar juntos, né? Para dar certo de novo. isso. E se Então, você então a for gente ver? pensa assim, ó. é, Diga, diga. Não, eu digo assim, a gente não é, de certa forma, se preocupar com as certas coisas que acontecem com a gente, porque, de repente, tudo pode se mudar, né? Ou por uma coisa ruim, mas depois vai ficar legal, ou de uma certa forma melhor que nós estamos. Sim. Não Vamos é lá no assim, mais ou Evangelho, né? menos? Vamos lá, não. Isso está Sim. claro no Evangelho, naquele item, olhai as aves no céu, né? Aham. Aquele item é que é a fala de Jesus, né? Se Deus, né, se as aves que nada produzem, que nada fazem, além de voar e comer, Deus as sustenta e as alimenta e faz tudo por elas, e elas nada constroem, o que Deus não faz por nós, que já somos espíritos, né, conscientes, inteligentes e que estamos construindo coisas? Né? Então, a espiritualidade vem e nos ajuda mesmo. E o que você falou, às vezes, o caos que a gente está passando é um caos. Pode parecer que está tudo acabado, mas você vê, é um preparatório para um salto maior. Né? Então, essa fala de Jesus, né, de olhar as aves Exatamente. no céu, ela é muito precisa nisso. Não vos afadigueis pelo dia de amanhã. Ao Então, dia de hoje já bastam as suas aflições. é isso, é tudo isso que está acontecendo com ela, né? Sim, mas Obrigada. e Legal. ajuda-te que o céu te ajudará. Ela quer mudar. Então, o fato dela querer mudar, ou seja, ela está Isso. empenhada em mudar, os espíritos têm terreno para trabalharem com ela. Né? Porque ela Sim. permite. A partir do momento que ela quer mudar, ela fala: olha, Maravilha, né? eu tenho livre-arbítrio, mas eu quero caminhá-la de forma diferente. Vamos lá? Eu posso Joia. pensar, mas Claro. eu posso pensar que nessa situação os espíritos ajudaram a voltar ao plano reencarnatório que ela tinha nessa vida, porque ela foi meio que avançada pela ação do pai. Essa ação que agora os amigos espirituais, junto à Margaridinha, estão dando essa oportunidade, seria, vamos dizer assim, volta aos trilhos iniciais. Sim, isso mesmo. Mas desde que ela queira e desde que ela batalhe para isso. Porque não é um passe de mágica. Né? Do jeito ela quer, né? Ela, sim, isso está claro, né? Você vê aqui o espírito aqui que relata, já disse várias vezes, né? Apesar dela estar numa vida, né, dura, complicada, ela buscava a mudança de vida, mas ela não achava saída. Então os espíritos trabalharam para promover uma saída para ela. Mas o ponto principal, ela quer, né? Ouvíamos comovidos, apreciando o valor inerente à tese.
vasta bastante para servir a quantos se vissem incursos em penalidades idênticas. Guardávamos, todavia, silêncio, enquanto o digno educador, cujo fraseado mais se ameigava à proporção que se empolgava na preleção formosa, continuava, após alguns instantes de pausa. Convinha despertar Margarida, isto é, fazer seu espírito voltar ao templo sagrado do aparelho carnal, retorná-lo a fim de continuar as tarefas impostas pelo curso da existência. Como realmente não se achava doente, o despertar operou-se natural e suavemente, sob nossa desvelada assistência, tal como se voltasse de prolongado e benfazejo sono. Médicos e enfermeiros confessaram-se atônitos. A jovem, porém, mostrava-se penalizada por haver tornado a vida objetiva e derramava abundantes lágrimas. Incoercível angústia pesava-lhe sobre o coração. Do que se passara com seu espírito durante aqueles 6 dias de sono magnético não se recordava, de modo algum. Apenas vaga sensação de ternura imprimia-lhe no imo do ser misteriosa e doce saudade, que não poderia definir. Então veja, né, novamente, fica a lembrança de uma sensação, né, de ternura, Os detalhes não lembra, mas ela vai caminhar para seguir, de certa forma, o que foi orientado, o que foi sugerido, né? De forma, o que foi planejado. Mas os planos, muitas vezes a gente planeja uma coisa e faz outra, né? Então os planos podem mudar, o livre-arbítrio do espírito. Mesmo aqueles que nós temos plena ciência do que foi planejado, a gente muda. Então o que a gente não tem ciência, a gente muda mais fácil ainda, mas ela tem a sensação positiva, que ela vai caminhar diferente. Após alguns dias de ansiosa expectação, deliberara transportar-se para Lisboa, à procura da irmã Arinda, a quem sabia servindo num hotel de boa reputação. A situação, porém, apresentava-se difícil para a desventurada jovem. Não possuía recursos a fim de empreender a viagem. Seu passado cheio de máculas e sua infeliz reputação inibiam-na de colocar-se em casas honestas, como criada de servir. Todavia, em torno dos desgraçados, existem sempre anjos tutelares, prontos a intervir na ocasião oportuna, remediando situações consideradas insolúveis. Em torno de Margaridinha, a intervenção do céu fez-se representar, para os recursos necessários ao transporte, por suas pobres companheiras de enfermaria, as quais, vendo-a chorar frequentemente, dela arrancaram a confissão da amargurosa situação. Pobres, humildes, bondosas, sofredoras, e por isso mesmo podendo melhor interpretar as desditas alheias. As boas criaturas cotizaram-se, exigiram a ajuda dos maridos e parentes, e no fim de poucos dias, Margarida recebeu o necessário para transportar-se à capital do reino. Arlinda acolheu a irmã, perdoou-lhe os passados desvarios, compreendendo finalmente que em tão lamentável drama houvera mais ignorância e desgraça do que verdadeira maldade, pois não possuía esclarecimentos filosóficos capazes de perceber, nos acontecimentos acerca da maninha caçula, os antecedentes espirituais que acabei de revelar. A gente vê aqui, né, na narração que provavelmente não é o espírito superior que está fazendo esse julgamento. Então, provavelmente, ou é o espírito que está narrando, quem? O Camilo Cândido Botelho. Pode ser também a médium, a Ivone Pereira, né, nos seus conceitos, ou seja, na sua concepção. Você vê que tem aqui muita crítica, né, tem muita crítica.
Se for pensar que toda encarnação a gente é criticado assim, a gente não sai do lugar mesmo, né? Então, você vê que o objetivo é fazer com que vá para o positivo, né? Vá para o positivo, porque só a Margaridinha se desvairou, né? Ninguém mais se desvairou nesse mundo, só ela, parece que tudo cai em cima dela. Então temos que lembrar que é sempre uma estrada de mão dupla, né? Tem sempre mais do que um envolvido, tem sempre mais do que um responsável. Então aqui, muito provavelmente, pode ser, né, ranços do espírito ao ditar a obra, ranços do médium, que recebe a obra e coloca ali as suas impressões, porque ele recebe um pensamento. E o pensamento o médium traduz em palavras, né? E pode ser também, lembrando que Leon Denis fez a revisão desse livro, modificou 70% do livro. Pode ser também o cunho do Leon Denis, né? E aqui vai ao encontro, né, do que a gente comentou ontem, né, no nosso trabalho, e do que a gente tem no Livro dos Espíritos, né, na questão 500 do livro dos Espíritos. Só para a gente lembrar, questão 500 do Livro dos Espíritos. O Kardec pergunta assim para o Espírito da Verdade: momentos haverá em que o Espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor, ou seja, do seu mentor, né? Vai ter algum momento que o Espírito não precisa mais do mentor? Resposta do Espírito da Verdade: sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual um momento chega em que não precisa mais de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra. Então, no nosso estágio evolutivo, nós sempre teremos o mentor espiritual, o tradicional anjo da guarda, porque senão a gente se perde, com ele a gente já se perde. Imagina sem ele. Então ainda estamos no estágio evolutivo, que comparativamente somos crianças em termos espirituais, precisamos de mestres a nos guiar, né? Somos estudantes, precisamos de mestres a nos guiar. Quando estivermos mais adultos, ou seja, mais crescidos, mais experientes e, por consequência, mais responsáveis, já poderemos começar a caminhar com uma menor, né, com um menor acompanhamento do nosso anjo da guarda, do nosso mentor. Mas isso não é em provas e expiações. Oi, Valéria? Mas isso não quer dizer que ele está com a gente 24 horas por dia, não, né? Não, o mentor tem um monte de coisa a fazer. Ele não está com a gente, por exemplo, você está na praia tomando sol. O mentor está fazendo o que ali? O espírito não se bronzeia, né? O espírito não toma sol. Você está numa festa, você está aqui, você está ali, o mentor está tranquilo. Agora, como o mentor está conectado conosco, se ele sente que em termos vibratórios nós estamos começando a oscilar, ele já entra em contato conosco. Inclusive durante o sono. Inclusive, principalmente durante o sono, para nos orientar. Mas se ele vê que, se ele sente que durante o dia nós estamos em perigo, ou nós estamos numa dúvida grande, ele fala: opa, vou lá para inspirar ideias positivas. Inspirar. Então é aquela voz que vem para nós: você tem certeza? Será que esse é o melhor caminho? Puxa vida, será que não é melhor aguardar um pouco? Será que não é melhor você relevar esta discussão que está acontecendo? Será que não é melhor você tomar a atitude de ficar calado, ficar calada, para que o problema não aumente mais? Será que não vale a pena rever as ações que estão sendo tomadas, para que tudo encaminhe melhor? É sempre aquela voz que nos convida à reflexão. Então ele está sempre ligado conosco. Por quê? Dentro das tarefas dele, uma delas é cuidar de nós, sem interferir no nosso livre-arbítrio, cara. Claro. Certo. Mas ele nos convida à reflexão, nos convida a raciocinarmos se aquele caminho é o melhor. Então é muito legal essa fala aqui do Livro dos Espíritos, capítulo da questão 500, que fala dos anjos protetores, anjos da guarda, espíritos guardiães, né? Aonde diz que tudo que o anjo da guarda faz por nós e que nós devemos, ou que nós temos plena liberdade de acionarmos o nosso anjo da guarda, né? Para ele nos orientar, porque ele está aí para nos orientar. A missão que ele recebeu, a tarefa que ele recebeu, é de cuidar de nós, né? Então é muito bacana esse capítulo do Livro dos Espíritos. Depois eu vou postar aqui as questões quais são, né?
Mas a questão 500 é a que fala que, olha, vai chegar uma hora que a gente não precisa mais, mas isso não acontece no nosso estágio evolutivo. Ainda precisamos ser tutelados. Mas ele sempre está atento ao que se passa conosco, né? Está sempre conectado a nós. E ele pode muito bem ser meu mentor e mentor de mais um monte de gente, né? Apenas quem tem missões muito específicas é que o mentor fica mais próximo o tempo inteiro. Como, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, o Papa Francisco, os outros papas, né? Madre Teresa de Calcutá, porque são pessoas que estão ali trabalhando em missões, né? Apesar de estarmos em provas e expiações. Esses espíritos são realmente missionários, né? Desempenham funções, né, voltadas ao próximo, né, voltadas à caridade. A gente está trabalhando na caridade, sim, mas temos também os nossos trabalhos materiais, temos nosso dia a dia comum, né? No nosso trabalho material, se o mentor vê que a gente está ali numa briga, vai entrar em crise, ele se aproxima para nos trazer harmonia, para nos convidar à reflexão. Ok? Mas isso está muito claro no Livro dos Espíritos, né? Então, eu não estou respondendo, a gente não está aqui respondendo de alegre, né? Isso está muito bem orientado no Livro dos Espíritos. Empregou-a no hotel, ao pé de si, procurando habilitá-la nos ministérios domésticos, visando a colocá-la futuramente em ambientes familiares. Acontece, porém, meus amigos, que a filha de Jerônimo irá para o Brasil mais depressa do que se esperava. É que neste hotel hospeda-se atualmente uma família portuguesa residente em São Paulo, o grande centro industrial brasileiro. Visita a terra natal e incursiona pela capital, a qual só agora tem ocasião de conhecer. Margarida, guiada pela irmã, serve-a com atenções e bondade. Há simpatias de parte a parte. A menina acaba de ser convidada a partir para o Brasil, em companhia da família como criada de servir. Arinda interveio, compreendendo as vantagens daí consequentes. Margaridinha concordou, prazenteira, e dentro de alguns dias será encerrada a página negra de sua existência, para recomeçar experiências novas, com novos ensejos de progresso e realizações. Então veja que legal, né? Como de repente as coisas mudam de rumo, né? Como é que vai fazer? Não tem dinheiro para viajar, não tem isso, não tem aquilo. Você vê, foi no hotel uma família, a família simpatizou com ela, ó, que tal você ser nossa criada? Né? Já tem moradia, já tem passagem, já tem trabalho. Numa terra distante, aonde vai ali, digamos assim, começar uma vida nova, né? O que passou, passou, serviu de experiência, com isso aprendeu muito, agora uma guinada na vida, né? Mas em primeiro lugar, ela quer, né? Então ela se coloca à disposição. Entreolhamo-nos ansiosos, como num singular desabafo, detendo-nos compungidamente a fitar Jerônimo, personagem que figurava na tormentosa odisseia que acabávamos de ouvir, com a tremenda responsabilidade, perante a lei divina, de havê-la provocado com a ação relapsa do Então suicídio. você vê o disparador, né, de todo esse caos foi realmente o suicídio, ok? Tinham nas reencarnações anteriores, né, tanto ela quanto os irmãos, quanto a mãe, uma série de reajustes a fazer no momento oportuno. Mas com o suicídio do pai, desestruturou-se a família, viram-se ali sem recursos e cada um foi buscar, né, dentro de suas existências anteriores, de forma inconsciente, algumas soluções e começaram a colocar soluções em prática. Mas isso não estava no planejamento, né, como a Vera comentou. Isso foi provocado, estimulado, né, pelo suicídio do pai. Claro que poderia seguir um caminho diferente, os filhos e a esposa poderiam seguir um caminho diferente, mas o que provocou todo esse desajuste foi efetivamente o suicídio do pai. Então, como ele comenta aqui, né, provocado pela ação relapsa do suicídio.
Então, para a gente ver que qualquer ação que nós tomamos na vida, ela provoca reações, ela provoca reflexos, né? E você vê que não é só uma linha reta, ela provoca reflexos em todas as direções, né? Porque sempre envolve várias pessoas, né? Mesmo que alguns de nós falem, ah, puxa, eu vivo sozinho, não tenho mais familiar, todo mundo já morreu, não tenho mais ninguém, então se eu matar, né, se eu me matar, ninguém vai saber. Claro que vai, porque um monte de gente gosta da gente, né? Isso vai causar dor em um monte de gente, vai causar descompasso em um monte de coisas. O trabalho material que realiza, o trabalho não sei o que, as conversas, né, os acolhimentos que faz, tudo isso vai ser afetado. Ok? O ex-comerciante de vinhos, porém, conservava-se de fronte curvada, concentrado em pensamentos profundos. De súbito, em meio do silêncio augusto que sucedera à comovedora exposição, uma voz compassiva, a revelar carinhosas entonações, interrogou sinceramente interessado. E Albino, irmão Santarém? De certo, o céu concedeu-lhe também alguma dádiva? Era Belarmino, cuja alma bondosa, convertida para a emenda, apresentava já os melhores e mais sólidos característicos de fraternidade dentre os do nosso grupo. Albino, disse sorridente o digno sacerdote, como absorvido em grata recordação. Albino vai muito bem, melhor muitas vezes do que a irmã. O insulamento do cárcere foi-lhe propício à meditação, fazendo-o refletir maduramente e levando-o a procurar Deus nas asas remissoras do sofrimento. Tal como foi feito à irmã, doutrinamo-lo em nosso campo de repouso, e facilmente aceitando nossas admoestações, depressa resignou-se à dolorosa situação, compreendendo justo a punição, pois que realmente errara no seio da sociedade. Dedicou-se a leituras e estudos educativos, guiado muito de perto por uma alma de escola, em que depositamos muita confiança, e presentemente encarnada na terra. Nosso agente fiel e porta-voz sincero, isto é, um médium, um iniciado cristão da terceira revelação, por nome Fernando. Então veja, os espíritos nunca desamparam ninguém. E como a Marli comentou, pode parecer um caos enquanto está ocorrendo a situação, mas aquela situação destrambelhada, ela pode guinar o quê? Ela pode guinar, né, para uma outra situação, para um outro momento. Pois bem, ainda nos serviços realizados no posto de emergência já citado, instruções foram dadas ao caro intérprete a respeito do que deveria fazer a fim de auxiliar-nos o jovem em apreço, transportado que fora para aquele local o seu espírito operoso, durante o sono profundo. Ora, assim sendo, Fernando, que exerce atividades profissionais na própria Inspetoria de Polícia, como adepto que é da terceira revelação, vem procurando, tanto quanto possível, testemunhar os preceitos do divino missionário. Dentre os inúmeros atos generosos que vem evidenciando como espírita cristão, destacaremos o interesse tomado pelos encarcerados e sentenciados, aos quais procura assistir e servir. Leva-lhes um raio de amor em cada visita que lhes faz. Infunde-lhes esperanças aos corações desfalecidos. Acalma-lhes a revolta interior com a suavidade fraterna e boa da sua palavra inspiradora, de onde jorram esclarecimentos regeneradores para desalterar-lhes a sede de justiça e proteção. Então veja que bacana, né? Então nós, né, no nosso trabalho, achamos muitas vezes que fazemos pouco, mas veja que interessante. Se formos úteis a uma pessoa apenas,
Cara, olha que coisa maravilhosa, né? Nós já pudemos pelo menos levar acolhimento, levar uma palavra amiga, levar um ombro amigo a uma pessoa. Olha que 10, né? Ok, quem tem já maiores capacidades, né? Atuam mais amplamente, já atingem, né, uma população maior. Mas se eu tiver oportunidade de levar para um, por que não? Deixa eu só pegar um recado aqui, peraí, que é do meu chefe lá no trabalho. Só um pouquinho, peraí. Só um instantinho, peraí. Só um instantinho. Boa noite, Marcião. Tranquilo? Tenho disponibilidade sim, total. E a partir das 22 horas, ótimo, porque 22 horas eu termino o grupo de estudo por volta das 21h45, 21h50. Então, a partir das 22 estou dentro. Conta comigo sim. Para qual número eu ligo ou simplesmente entro pelo Teams aqui e busco quem? À vontade, Marcião. Estou disponível sim. Será um prazer. Obrigado. Perdão, gente. Vamos lá? Albino sentiu-se atraído por aquelas expressões maviosas que lhe revelaram as doçuras do Evangelho do Reino de Deus, como falando de um mundo novo, uma nova era que surgiria em sua vida de rapaz desamparado. Os olhos grandes e sonhadores de Fernando, como refletindo o manancial de luz que deslumbrava sua alma de escolhido do céu, impressionaram fortemente o filho de Jerônimo, que, aturdido e dominado por singular simpatia, lhe confiou a própria história atormentada. Isso eu queria comentar uma coisa, que é legal isso, porque lá nessa época já esse moço, Fernando, encarnado, quando eu comecei a ler, eu achei que ele era desencarnado, né? Era um espírito Você vê que é um protetor. trabalhador, né? Mas ele No nosso caso, o Fernando é o é médium, né? legal isso, né? Isso. E você vê, ele vai ali Isso. no caso ali no presídio, ali na cadeia, vai levar consolo aos presos. E vários, não só da doutrina Isso. espírita, hein, por favor, de todas as religiões, de todos os cultos, né, vários, né, procedem dessa forma. Então a gente vê que ser útil ao próximo, puxa, faz um bem danado para nós e para o próximo. Isso. Né? É muito bonito isso. É muito Basta legal. querer, né? Basta querer, porque Basta lugares querer. imensos tem. Porque tantos, como falou agora, né? No presídio, num asilo, em quantos outros albergues, né? É Sim. isso que pega, Sim, é a vontade de querer o fazer. sim. Nosso querido agente comoveu-se sinceramente, confortou o rapaz, ministrou-lhe educação moral religiosa sobre as inspirações da terceira revelação, tal como lhe havíamos recomendado, e o que nos evitou grandes trabalhos com o jovem carcerado. Na solidão do próprio cárcere, assim, bem como Albino, pôde receber diretamente nossos incentivos, pois, graças aos piedosos esforços do servo do Senhor e à boa vontade do próprio penitente, tornou-lhe possível a este falarmos, tomando-lhe da mão, editando-lhe preceitos educativos, dos quais tanto e tanto necessitava, a fim de se fortalecer para as caminhadas redentoras. E o próprio Albino escreveu o que lhe sussurrávamos ao pensamento por meio da intuição. Banhado em lágrimas, protestando interiormente, continuava a boa vontade para o futuro. Então, novamente, né, você vê, ele Porém, não reforça. paralisou.
As inspirações não param, continuam, os espíritos amigos continuam junto a nós. Quando a gente aceita, ou seja, a gente foca no bem, né? Claro, não é um passe de mágica, tem muita coisa a ser resolvida, mas vai caminhando, porque o objetivo agora ficou de sair daquela situação. E a espiritualidade superior, os nossos mentores, né, todos os espíritos amigos, eles trabalham não para nos sacrificar, mas sim para que nós evoluamos, para que nós saiamos da dor. Oi, Vera? Eu havia pensado que a palavra, em vez de intuição, era inspiração. Quem sou eu na fila do pão? Mas eu entendi aí que seria uma intuição que ele teve. Assim, se você for ver, é, Foi uma inspiração às para mim. vezes troca, né, o conceito, né? Às vezes troca o conceito. É claro, eu posso ter a intuição, eu comigo mesmo, né? Eu trago de mim e falo, puxa, eu preciso me melhorar, eu preciso mudar para tal. Isso sou eu que estou pensando. Mas pode muito bem ter acontecido de que noites anteriores, semanas anteriores, eu fui inspirado pelos espíritos amigos, ou seja, eu fui orientado pelos espíritos amigos. Aquilo eu aceitei, aquela ideia eu aceitei, e a partir daí eu faço o quê? Eu começo a achar que aquela ideia é minha. Então eu começo, né, a falar, ó, minha intuição está me dizendo o quê? Mas pode ter sido o quê? Orientação de espíritos amigos. E eu posso interpretar como intuição, porque aquilo calou fundo em mim, então agora eu começo a pôr em prática. Né? A gente nunca vai saber se vem de fora ou se vem de dentro. Está lá no Livro dos Espíritos. Por quê? Para que, sem saber se vem de fora, ou seja, vem de um espírito alheio a mim, ou se vem de dentro, vem de mim, vem do meu próprio animismo, vem dos meus próprios conceitos, sem eu saber de onde vem, o meu livre-arbítrio continua imperando. Porque se eu souber que é uma inspiração, eu falo, opa, vou prestar atenção aqui. Porque isso aqui veio do meu mentor. Eu vou prestar atenção no que ele fala para não fazer errado. Lá foi meu livre-arbítrio embora. Eu Entendeu? compreendi bem o que você entendi. Porque como ele estava, o espírito protetor estava ajudando nessa ação, eu achei que a palavra aí seria uma inspiração. Mas lembra, o espírito não ajuda frontalmente, ele ajuda sempre do lado, de uma maneira muito sutil. Porque senão interfere o nosso livre-arbítrio. E está lá no Livro dos Espíritos, né? Não nos convém saber se a ideia veio de fora ou veio de dentro, para que usemos o nosso Portanto, livre-arbítrio. Pois se soubermos de onde veio, a gente pode começar a falar, não, eu vou prestar atenção porque isso aqui veio do Espírito. Né? Isso. Essa é a nossa tendência, né? A gente Sim, sempre vai dar ouvido para isso, né? sim. Para o espírito protetor que me falou, não pelo que eu pensei, né? E aí o mas livre-arbítrio vai aí embora. está a linha, É, aí tá a linha tênue. isso. Será meu? Será que é uma inspiração, uma intuição? Né? A definição fica complexa, né? Então a gente se complica um pouco. Obrigada. Hein? Ok. É claro que quando a gente está em Porém, trabalho, quando a não gente está. Desculpa. Quando a gente está em trabalho, quando a gente está em questionamentos, as inspirações vêm fortes. Você falou, opa, eu não estava pensando nisso. Isso aqui veio, já estou entendendo que é uma direção. Mas aí a gente está no meio de um trabalho. Decisões da nossa vida, decisões pessoais, tem que ser algo que a gente não perceba que veio dos espíritos, para que nós decidamos. Eu entendi agora. por conta do Ok? livre-arbítrio, né? Sim, sempre por conta do livre-arbítrio. Né? Vamos lá? Vamos lá? Porém, não paralisou aí a solicitude verdadeiramente fraterna do nosso caro Fernando. Possui ele relações de amizades sociais achegadas ao passo das necessidades. Desdobrou-se e obteve as atenções de Sua Majestade, a Rainha Dona Amélia, para o infeliz filho do nosso suicida. Fê-la compreender tratar-se da pessoa de um órfão desamparado.
a quem a inexperiência e seduções maléficas haviam infelicitado, mas a quem se poderia auxiliar ainda, tornando-o útil à sociedade, com um pouco de proteção e ajuda fraterna. Aqui, no nosso instituto, não se ignora que o espírito dessa ilustre dama da sociedade terrena é assaz generoso, compassivo, desejoso sempre de acertar. Para o progresso moral e espiritual de Albino, por sua vez, segundo as instruções que recebêramos do mais alto, seria dispensável a prova do cárcere a alongar-se ainda por 3 anos. Coadjuvamos, portanto, no momento, os esforços de Fernando, fielmente inspirado por nós, no sentido de obtermos quanto antes a projetada remoção do prisioneiro para a África, onde, consoante foi estabelecido, ficará em liberdade. Perdão, respeitável Padre Santarém. Preferiria eu que Albino fosse encaminhado para o estrangeiro, para o Brasil, por exemplo, a segunda pátria dos portugueses, onde gostamos tanto de viver e também de morrer, deixando Portugal, pobre Albino. A África, inóspita e inclemente, atreveu-se ingenuamente Mário Sobral, sem medir a inconveniência que proferia. Então veja que interessante, né? Todos nós, sem exceção, ou a maioria de nós, espíritos ainda de provas e expiações, nós queremos a ajuda, mas que a ajuda seja do nosso jeito. Isso. Não do jeito que necessita ser, mas do jeito que nós queremos. Então você vê aqui, ele já sentou a bota. Pô, para a África, nossa, onde já se viu? Que coisa é essa? Pô, manda pro Brasil. Cara, ou seja, ele não está analisando todo o planejamento e todas as necessidades. Ele não está pesando tudo que tem que ser pesado. Por quê? Porque não tem o conhecimento completo, né? Então lembremos, a espiritualidade que trabalha conosco, eles têm o conhecimento completo das nossas necessidades. Então eles vão trabalhando para que pouco a pouco nós vamos o quê? Avançando e superando os nossos desafios, né? Lidando com os nossos desafios. Não vão fazendo do jeito que a gente quer. Ah, pô, eu queria ganhar na loteria, que assim, olha, eu juro que se eu ganhar na loteria, eu vou doar 5% para a casa espírita. E os outros 95% que eu nunca tive? Ah, isso aqui eu vou viajar, eu vou, né? Por que eu não dou 99,5% e fico só com 0,5% se eu ganhar na loteria? Que vai ser um belo prêmio, né? Não, eu falo, olha, eu vou doar 5%. O resto, ou seja, a maior parte é minha, né? Isso que é uma ajuda do jeito que eu quero, né? Só um pouquinho, peraí, meu chefe de novo aqui, peraí. Obrigado pela espera. Vamos lá. Agora vem a resposta para o Mário Sobral, né? Não, meu jovem amigo. Albino necessita ainda ser conservado em custódia, quer policial terrena, quer espiritual, por parte dos que zelam por seu futuro. No Brasil, encontraria demasiadas facilidades,
que poderiam afastá-lo da unção na qual se vem conservando desde que conheceu Fernando e se filiou à magna ciência da espiritualidade. Teria liberdade excessiva, pois a grande democracia brasileira não é o que lhe convém no momento. Arrasta-lo-ia, possivelmente, a desvios prejudiciais, quando, ao iniciar a própria regeneração, rodeado de responsabilidades, se encontra ainda muito fraco para vencer tantas e tão grandes tentações, como as que lhe deparariam no seio daquele generoso país. A África inclemente ser-lhe-á mais propícia aos interesses espirituais, a mais caridade encaminhando-o para ali do que para ambientes contrários à emenda que lhe cumpre tentar a bem dos próprios destinos imortais. Vamos aqui analisar, Estamos... né? De forma bem simples. Você vê, ele aqui, né? O mentor aqui, ele deu uma breve descrição. Olha, o Albino, devido ao desequilíbrio que teve e às tendências que tem, se ele estiver num lugar que as coisas são muito fáceis, ele vai meter os pés pelas mãos. De forma simples. Imagina, né, uma pessoa que é, por exemplo, alcoólatra e está em processo de tratamento, né? Está ali batalhando para sair e tem uma oportunidade agora para dar um passo. Se colocar essa pessoa como atendente num bar, tranquilamente ele vai tomar toda a cachaça. Ele tem que trabalhar num lugar aonde ele não tenha disponível aquilo que o levou para o buraco, né? Então veja, a análise espiritual é para o sucesso do espírito, né? Não é para colocar o espírito em tentação, mas sim que ele supere os desafios. E aqui, como Albino, ele já tinha arrastamento, né, para esse lado do crime desde vidas passadas, tanto que se manifestou após a morte do pai. Pô, se colocá-lo num lugar tranquilo, ele vai cometer abusos de novo. Já a África, que é mais rústica, né, no caso ali mais limitadora, ele, em liberdade com limites, com isso ele vai se regenerando, né? Então, como a Marli comentou, aquilo que pode parecer ruim, você vê que é bom. É um remédio amargo? Sim, é um remédio amargo, mas o remédio amargo visa curar-me da doença. Não fazer com que eu sofra, mas o objetivo do remédio amargo é curar-me da doença, né? É fazer com que eu melhore. Por isso que os remédios são, entre aspas, amargos. Marcão, ele indo para a África, ele vai ter esses mais Essas limitações. dificuldades para novos problemas, certas limitações. Mas isso não o exime que em próximas encarnações ele vai ter essas tentações para ver se existiu realmente o aprendizado. Tranquilamente, né? Vamos pensar. Muito bem colocado, Vera. Aquilo que para mim foi um ponto no qual eu me perdi, eu vou ficar vivenciando esse ponto por várias existências até ele não me atrair mais. Ou seja, até ser uma coisa que, olha, para mim não faz mais diferença, não me interessa mais. Quando não me interessa mais, eu superei a prova. Eu não preciso mais ser provado nisso, porque isso já está sacramentado em mim. Então, por exemplo, nós aqui, houve épocas que alguns de nós aqui tranquilamente pegavam uma arma e matavam uma pessoa, sem crise nenhuma. Hoje para nós isso é inconcebível, né? Por mais perversa que seja a pessoa, para nós é inconcebível pensar em pegar uma arma e matar alguém. Então você vê, isso para nós já está resolvido. Não é algo que precisamos mais ser provados. Ou somos provados várias vezes e sequer percebemos porque isso não nos atrai mais. Então já está resolvido em nós. Então Albino vem observado, né? Em por mais algumas reencarnações, ele vai passar pela mesma prova. E vai chegar uma hora que aquela prova não o atrai mais. Ele nem pensa a respeito, ele simplesmente recusa. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Passa batido, né? Aí, aquilo já está resolvido. Oi? Lá na África ele não vai pôr tanto pé na jaca, né? Não, ele não vai ter jaca para pôr o pé, né?
digamos assim. Aí depois, Ou seja, são né? as restrições. Mas com isso ele vai aprendendo. Vamos lá? Estamos, pois, na expectativa de vê-lo transportar-se para Lourenço Marques ou outra qualquer localidade africana. Considerando que os acontecimentos descritos pelo verbo eloquente sugestivo do conselheiro do isolamento necessariamente influiriam no coração aflito daquele pai suicida, fornecendo-lhe ao mesmo tempo lembranças torturantes e esperanças reanimadoras. Felicitei-o sinceramente pelo formoso êxito das suas rogativas de prece, louvando ainda com júbilo a amorosa solicitude da Virgem de Nazaré, cuja intervenção remediara as situações supostas definitivas. E concluí com uma interrogação, cuja resposta tão interessante me pareceu que não me furtarei ao desejo de ajuntá-la a estas notas, finalizando o capítulo. Indaguei de Jerônimo, abraçava-o fraternalmente, enquanto os companheiros de caravana pareciam apoiar meu gesto, com sorrisos amistosos. E agora, meu caro Jerônimo, resolvidos os mais prementes problemas que te ensombravam de amarguras do viver, não te sentirás, porventura, mais sereno, a fim de cuidares do futuro, que, segundo depreendo, bastante prejudicado já foi pelas aflições constantes e impaciências contraproducentes, em que te trazia a recordação dos filhos queridos? Não exultas, sabendo o herdeiro do teu nome, prestes a poder servir honradamente a sociedade, o coração aberto às auras celestiais de uma fé religiosa que é como a bênção do Todo-Poderoso, glorificando-lhe o futuro? Não sorrirás resignado, sabendo tua loira Margaridinha, recebida no seio de uma família respeitável, tão respeitável que foi honrada com as atenções da Virgem, a quem suplicaste para encaminhá-la à reabilitação imorredoura? Sim, Jerônimo, estarás jubiloso. Todos os congratulamos contigo, meu amigo. Então veja só que interessante, né? Só O então, Jerônimo se suicidou, então já carrega, né, o peso do suicídio, né, na sua consciência. E devido ao suicídio, a família teve toda essa desestruturação. Então ele carrega mais dores ainda em sua consciência. Ou seja, para o seu trabalho, o seu processo de reabilitação, todo esse conjunto de dores ficaria muito insuportável, né? Então veja que bacana, os espíritos vão trabalhando para que o Jerônimo possa focar nas necessidades dele, vendo que aqueles a quem ele ama estão conseguindo sair do caos em que adentraram, devido, provocado, né, intensamente pelo suicídio dele. Então veja que bacana, né? Você vê que a espiritualidade, ela não busca nos punir, nos castigar, mas sim busca condições para que nós nos reabilitemos de forma mais serena. Claro, durante o tumulto é um caos, durante o tumulto a gente fica em desespero, mas a gente vê que, como a Marli comentou, o tempo vai passando, as coisas vão clareando. Estamos no caos, mas as coisas vão clareando e vai ficando mais fácil para sairmos do caos. É muito bacana essa mensagem, né, que nessa parte aqui do livro que nos passa. O livro inteiro, claro, mas muito bacana essa mensagem que o livro nos passa. Vamos lá? só então levantou o semblante entristecido, enquanto respondeu com entonações lacrimosas. Sim, amigo Camilo, tão vastos e de tão profundo alcance foram os benefícios por mim recebidos por meio da assistência dispensada aos meus entes mais caros, que jamais serão
eloquentes quantas expressões possa eu ter para testemunhar à Mãe Santa do meu Salvador a gratidão, que me enternece o seio, a não ser que, por misericórdia ainda mais extensa, venha me transformar em protetor de órfãos e abandonados, evitando que se despenhem pelos abismos em que vi submersos meus queridos Então, filhinhos. olha que legal. A dor que ele vivenciou por ver a família destroçada desse jeito e agora se recuperando, já está promovendo nele o quê? Planejamento para servir ao Para o próximo bem, no bem. Olha que bacana, para o bem. né? Olha que bacana, você vê. É, Aquilo que parece um caos, né? Começa a preparar o quê? Positivismo futuro, né? Ele vai vivenciar a dor ali da responsabilidade do suicídio, como está vivenciando, vai ter a reencarnação, né, reparadora, né, retificadora devido ao suicídio, vai enfrentar as mesmas situações. Mas veja, ele já está falando, ó, protetor de órfãos abandonados, ele já está plasmando o que ele deseja para o futuro, né? Ele já está planejando, Ou então, seja, males que vêm para bem. há males que vêm para bem, né? E veja que legal, como ele está planejando isso para o futuro, o mentor dele está ouvindo, né? O mentor dele está participando, então o mentor dele tranquilamente, pelas próximas reencarnações, vai começar a trabalhar para que ele vá entrando por esse caminho, né? Veja como as coisas vão se dando é legal. sempre para o bem. É, É claro, vai, né, é, Dirlene? Pô, legal, é fantástico, não tem nem o que discutir. Como a gente olha sempre por uma encarnação só, a gente não consegue enxergar a amplitude, né, do que vem pela frente. É muito bonito isso. isso, isso é muito legal, é. Porque uma encarnação não é nada, né? Né? Assim, É. diante de tudo que a gente tem da nossa, né? De todo Não o é nosso nada. processo evolutivo, uma encarnação ainda é assim, bicho, é muito É, pequenininha. Né? São é. várias, né? E nessas várias a gente vai caminhando mais e mais. Será que somos, será que somos espíritos muito velhos? Olha, nós já estamos em prova, nós já estamos na transição de provas e expiações para a regeneração. Se for pensar que o homem das cavernas, né, de acordo com a ciência, ele data de 6 milhões de anos, o primeiro hominídeo, ou seja, saindo do reino animal para o reino hominal, data de 6 milhões de anos, é bastante tempo, né? Porque há 6 milhões de anos estávamos no estágio primitivo, mas já éramos seres humanos. Isso pela nossa concepção, mas quando a gente vai no, no Evangelho, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Acho que é o item 8, em que Santo Agostinho ele só dá paulada, né? Onde Santo Agostinho nos fala: vocês que estão em expiação, não pensem que vocês são da Terra. Vocês já vêm de outro planeta. Hã? Porque na Terra, os primitivos, né, os semi-civilizados estão em crescimento. Mas vocês que estão em expiação já foram banidos de outro planeta, pois lá detonaram demais. Ou seja, lá estava em transição de prova e expiação para regeneração, né? Fomos exilados por causa da nossa preferência pelo mal. Se for assim, pô, já reencarnamos muitas vezes, não só na Terra, em outros mundos também. Aí vamos fazer da melhor forma para que a gente não seja exilado de novo, entendeu? Para a gente ficar aqui, não procurar outro planeta primitivo para começar tudo de novo, né? Porque imagina voltar para as cavernas com toda essa maravilha que a gente tem, né? Então façamos o bem. Quando a gente vira e mexe, eu leio esse trecho, né, do Evangelho, né, de Santo Agostinho. Falo, caramba, bicho, o cara aqui está contando um negócio forte, né? Vou prestar atenção, vou procurar fazer direitinho.
Então é Ah, não quero, interessante. Oi, diga, Vera. eu não quero voltar para as cavernas e ser puxada pelos cabelos. Já pensou? Não, Ah, não, não, imagina que não. legal. Chega a hora do almoço, você vai na mercearia comprar o almoço, só que na Idade das Cavernas, a mercearia, você vai na relva ali, você vai buscar um animal ali. Aí vem um animal maior e te come. Au! Você foi pegar o almoço te comeu? Imagina um negócio Virou desse. almoço. Imagina um negócio desse. Então, ou Você seja, fica esperando que o almoço chega, você fica esperando que o almoço chega e não não é? chega. Aí a gente é almoçado, né? Então, se a gente for ver, cara, é, quando a gente começa a combinar, né, as leituras, e você vê, nós estamos falando aqui só de Kardec, né, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Pô, a clareza que os Espíritos nos trazem as informações, temos que prestar atenção, né, porque ali tem toda uma verdade que está sendo dita, está sendo explícita para nós, né? Ou seja, nós já temos condições de refletir sobre essa verdade e de tomar rumos melhores, né, de acordo com o que essas verdades falam de nós. E que rumo É tomar? muito Está no lógico, Evangelho de Jesus, né? É muito lógica. Você vê é que não, muito não, não, lógico. não tem ponta solta. É, não há misticismo. Não há misticismo isso. Você vê que é Ou pura seja, se causa e fizer efeito. merda, Oi? ou seja, se fizer merda, é Vai pro porque é perigo. burro. É porque é É, burro. Porque é teimoso, né? É dar murro em ponta de faca, né? Você concorda? Exatamente. Né? Com todo esse aprendizado, ele ainda vai viver a situação de surgir na cabeça dele o suicídio novamente. Ah, sim, porque veja, eu passei por uma prova que para mim ela foi além do que eu queria que fosse. Então eu falei, ah, desisto, me suicido. Bum. Quando eu estou no plano espiritual, sendo tratado, sendo cuidado, sendo orientado, se você for ver, eles estão ali no meio de pessoas, né, de espíritos totalmente positivos e que planejam o bem. Então ele está num ambiente ideal, que é só o bem. Então a gente promete qualquer coisa. Né? Quando está tudo bem, você promete qualquer coisa. Qualquer coisa. Né? Até comer jiló frito no café da manhã. Você promete qualquer negócio. Agora, quando você está na vida encarnada, que é tudo misturado, eu vou passar por aquela prova que eu desisti através do suicídio, para ver se eu desisto novamente. Ou se eu passo A por ela. prova, Oi? a prova seria A a pobreza, prova a seria a perda da perda. grana. Isso Você que eu ia vê, falar. o Jerônimo ele se suicidou por quê? Porque ele era um comerciante rico e no livro ficou claro, né? Você até comentou algumas vezes conosco. Ele não soube transmitir aos filhos o valor à vida, a responsabilidade. Ele também não soube Responsabilidade. transmitir à companheira o valor à vida, a responsabilidade. Então foi deixando que todos vivessem uma vida fútil, né? Só que a grana foi acabando e a grana acabou. Ele falou: e agora? Como é que eu vou falar para minha família que a grana acabou? Ele, pá, se matou, É, né? na verdade, significa que esses ensinamentos vão estar intrínsecos no Vão estar espírito dele. É isso? vão tá nele. Vão estar como Nele. intuição, que nem a Vera comentou. Pô, mas isso é inspiração ou intuição? É intuição, porque Tá? ele assimilou o aprendizado. Agora, na hora da prova, vamos ver se o espírito utiliza os recursos que tem, né? Ou vai fugir de novo. Então essa, eu tenho que passar na prova. Enquanto eu não passar na prova, eu vou repetir na prova. Claro, sou instruído antes e repito a prova. Sou instruído antes e repito a prova. Passei na prova, opa, agora vem uma nova fase. Tá certo. Beleza? Beleza? Então é legal esse tipo de discussão, né? Eu vou publicar aqui no nosso grupo esse trecho do Evangelho, né? Qual que é do capítulo 3 e também, né, das questões do livro dos Espíritos que norteiam o que nós conversamos hoje, né? Que vem ao encontro, né, do que nós conversamos hoje. Então, Todos tranquilos?
bastante, né, reflexão, e a gente vê que os amigos trabalham para o nosso bem. Eles batalham pelo nosso bem. E a gente reclama, A gente dá uma reclamadinha. né? Como a gente gosta, Mas vamos lá, né? vamos lá. Mesmo reclamando, os caras continuam levando a gente para frente se a gente permite. Então vamos embora, né? Vamos reclamando menos, vamos reclamando menos, e devagarinho vai indo. Vamos reclamando, mas vamos para frente. Vamos para frente sempre. Né? Ah, puxa vida, isso não dá, né? Mas vamos, vai. Tá, Vamos lá, tudo vai. bem. Vamos dar um jeito. Isso aqui que tem que ser, vai. Estão todos bem? Todos tranquilos? Está muito Joia. feliz hoje, o senhor? Opa, claro, Parmeirão campeão, não tem nem o que dizer. É, né, dona Roseli? A família Oh, pirou. a Val É, também ali, Cabeça ó. fria, coração quente. E a Valéria, como é que tá? Tudo Cabeça fria, verde. coração quente. Tudo verde, tudo verde. Né? Eu te Magnífico. contei, você nem viu. Eu vi. É, Né? Todo mundo feliz. Assim que é bom. Então vamos lá, gente. Então agradecendo sempre, em primeiro lugar, imensamente, ao amor, ao carinho, à companhia, ao companheirismo, ao incentivo, à paciência, à tolerância, à irmandade, ao acolhimento de cada um de vocês. Pois sem vocês, esse nosso estudo não existiria. Essas nossas reflexões, essa nossa busca por trazer mais itens da literatura espírita para nos apoiar, para embasar o que estamos estudando, não seria possível. E graças à colaboração de todos, graças à contribuição de todos, esse estudo só nos enriquece, só nos abre oportunidades maiores e melhores de crescermos, de servirmos ao próximo, de sermos mais úteis. Agradecendo também aos espíritos amigos que, tal qual nós, estão também ali nas suas questões, em suas revisões, buscando a libertação da dor, buscando a evolução. Agradecendo aos que velam e zelam pela segurança de nossos lares, para que nosso estudo corra tranquilo, aos que nos reabastecem com fluidos da espiritualidade, pois quando estamos aqui compenetrados no estudo, abrimos os nossos centros de força que estão bem sincronizados devido ao estudo, e com isso somos reabastecidos com fluidos da espiritualidade para o nosso bem, tanto o nosso bem-estar físico, quanto o nosso bem-estar perispiritual, quanto o nosso bem-estar espiritual, pois vem a nós, espíritos imortais, nos trazendo harmonia e serenidade. E claro, agradecendo a Jesus, sempre a Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre, que das mais variadas formas, né, das mais variadas religiões, cultos, seitas, sempre encontra aquelas que melhor vai nos satisfazer e nos envia emissários como Kardec e os espíritos da codificação para nos trazerem essa doutrina libertadora, como foi dito pela nossa companheira Vera, tão clara, tão lógica, tão racional. Então, juntos, encerrando mais esse dia de estudo, mas teremos inúmeros dias de estudo, vamos juntos com o nosso companheiro Vagnão, na nossa prece de encerramento e agradecimento. Nós vamos agradecendo imensamente a espiritualidade que nos proporciona o estudo, o aprendizado, que possamos saber fazer bom uso dele, principalmente quando estivermos a ponto de julgar alguma coisa. Que façamos primeiro um julgamento interno, se aquilo é necessário, se é preciso, para depois falarmos alguma coisa. Estejamos sempre preparados para auxiliar irmãos extremamente necessitados. Uma palavra de amor, de carinho, de afeto e de esperança. Graças a Deus. Que assim seja. Mas Observações? Opa, diga lá, Vagnão. foi mostrado para nós, primeiramente, duas coisas. Primeira coisa foi assim, eu tive um momento aqui de sonolência. Eu vi você vestido como um cardeal. Aquele vermelho, que tem aquela capinha aqui, ó, sabe? E depois veio assim, que esse grupo de estudo
ainda vai trabalhar dentro de uma casa espírita, não sei qual, com auxílio a suicidas. Que bacana, que legal. Muito forte isso agora no final. Muito jóia, muito bacana. Então, eu acho que a gente vai, de alguma maneira, ser útil com esse estudo. Se Muito formos útil. ver, né? Você enxerga isso, o Anderson também, vira e mexe. O nosso estudo também, há desencarnados que estudam conosco, há Sim. desencarnados que estão em tratamento e as nossas conversas, as nossas falas, a nosso estudo, a nossa leitura contribuem, né? São úteis para os desencarnados. Então, de certa forma, já estamos trabalhando com desencarnados suicidas, né? O que é muito, o que para nós é muito positivo, né? Quando as colocações vêm, a gente se questiona, mas logo a resposta vem dentro do estudo. Sim. É estranho isso, porque a gente percebe que a gente já está variando. Então, mas não, a resposta vem dentro do estudo. Sim. Então, talvez, sei como a gente vai formar um grupo que vai trabalhar com isso. Como a gente viu aqui, né, na história aqui relatada, né, hoje, os espíritos estão planejando. Ou seja, logo, logo começa a dar o direcionamento, né, começa a tomar corpo. Muito bacana, muito bom. Exatamente. Obrigado, Vagnão. Todos bem? Todos tranquilos? Então, gente... Oi? Que responsa, hein, Wagner? Que responsa, hein? Você vê, que oportunidade. amiga, Não. nós vamos estar juntos direto, você percebe? Vamos olhar de outra forma. Olha, a que rosa oportunidade. tá linda. Eu queria que você visse a minha rosa. Hã? Não entendi. A Eu rosa. queria que você visse a minha rosa. Está linda. Ah, A minha também. Tá E a muito tua, bonita. Marcão? Tá muito bonita. Nossa. Então vamos lá, gente. Nós estamos aqui juntos, não é por acaso, né? Não, claro que não. não. Claro que não. Por acaso. Mas tem também, né, o nosso livre-arbítrio de falar, hoje eu consigo, amanhã eu não consigo, né? E estamos juntos aí, vamos embora. Então, gente... Mas é como a gente faz o centro. Sim. A gente não tem os compromissos, e o outro, um substitui o outro, é Sim. isso. Vamos embora. Mas estamos firmes na parada. É isso aí. Um grande Boa beijo. noite, então. Boa noite. Boa um noite, grande gente. beijo. E Boa tudo noite, verde, boa hein? noite. Parabéns, Boa noite a todos. Parabéns, Roseli. Beijo. Tchau, Boa noite tchau. a todos. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, Até Gratidão. boa mais. noite.